Olá, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Que bom, né? Espero que sim. Então, estamos aqui para transmitir mais uma mensagem do Evangelho, né, sobre a direção da comunidade de Mirape. E a mensagem de hoje é: o que separa o homem de Deus? Né? O que separa o homem de Deus? Eu quero agradecer a participação de vocês e já pedir que se inscreva no YouTube, se inscreva para que possamos transmitir também através do YouTube a mensagem do Evangelho. Nós estamos com um canal no YouTube, a comunidade de Mirape está expandindo para outros canais, mas para isso eu preciso da sua inscrição, que através da sua inscrição vai nos ajudar a alcançar mais vidas e mais pessoas, tá bom? Mais vidas que queiram seguir o caminho de Cristo, amém? Os anseios de Cristo. Então nos ajude, vai lá e faça a sua inscrição no YouTube, tá bom? O versículo-chave para essa mensagem hoje está no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, que diz: mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem os seus rostos de vós, para que não vos ouça. Olha só, o pecado, né, os nossos pecados, se cometemos pecados, né, se continuarmos em pecados, então esse pecado ele nos separa de Deus. Ou seja, os vossos pecados encobrem o seu rosto, encobre o rosto de Deus, né? Para que não nos ouça. Né? A palavra de Deus fala que não vos ouça. Então, o pecado nos separa de Deus. Com certeza, a primeira coisa que nós podemos dizer, né, que separa o homem de Deus, é o pecado. A separação entre Deus e o homem no Antigo Testamento. Primeiro, a separação entre Deus e o homem e Deus, se deu lá no Jardim do Éden, quando o homem desobedeceu a Deus, né, comendo do fruto que Deus havia dito que não comesse. E no livro de Romanos, está escrito, lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então nós temos aqui uma fase que é a queda do homem através de Adão, né? Que é o Antigo Testamento. Aí depois Jesus veio e criou uma nova dispensação, abriu uma porta, né? Para que as pessoas que haviam caído através de Adão, indiretamente, pudesse, através do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, o sacrifício salvadouro, né? A humanidade, o homem, pudesse se reconciliar com Deus. Então o livro de Romanos 3:23 está falando a respeito do pecado do homem cometido indiretamente através de Adão, porque todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Então o pecado no Antigo Testamento já havia separado o homem de Deus. Aí Jesus veio, morreu na cruz do Calvário para nos dar novamente o direito, né? No Evangelho de João, capítulo 1, e no versículo 12 está escrito: ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quantos receberam tiveram o direito, né? O privilégio, o poder de serem feitos filhos de Deus. Então no Antigo Testamento, pela queda de Adão, todos os homens pecaram, a extensão do pecado a toda a humanidade. Mas com a vinda de Jesus Cristo, que estabeleceu o reino de Deus aqui na terra, então nós agora fomos resgatados. No entanto, agora dentro da dispensação da graça, onde a porta está aberta, nós fomos salvos, né, estamos salvos na condição do sacrifício de Cristo. Estamos salvos do pecado original, que é a queda de Adão. Mas dentro desse contexto de salvação, nós temos que permanecer.
permanecer na palavra, permanecer em espírito. Quando nós permanecemos em Cristo, nós estamos dentro do contexto de salvação, porque a porta ainda está aberta. Mas essa porta, ela tem um tempo, e esse tempo só Deus que sabe. O próprio Jesus, quando ele estava aqui na terra, na forma humana, ele disse que o Pai saberia dizer, unicamente o Pai. Então essa porta está aberta e Deus sabe o dia que ela vai se fechar. Então enquanto essa porta estiver aberta, nós estamos dentro da condição de salvação. No entanto, se pecarmos e Jesus vir arrebatar a igreja, vir buscar a igreja, e nós tivermos virado as costas para essa porta, saído dessa porta para fora do reino de Deus, nós não vamos ser alcançados, porque o amor de Deus é a permanência dessa porta. Mas no momento que nós viramos as costas para Deus, pecamos e não queremos mais a reconciliação e nos afastamos de Deus, então se essa porta se fechar e nos encontrar nessa situação de pecado, nós não vamos subir como igreja, na condição de igreja, ok? Então aqui a separação entre Deus e o homem no Antigo Testamento, pela queda de Adão, se estendeu para toda a humanidade, e no livro de Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Agora vamos para a dispensação da graça. Na dispensação da graça nós recebemos agora a mensagem da cruz, aonde nós aceitamos a Jesus, estamos professando, né, a vida em Cristo, e agora nós estamos nessa condição de estarmos com Cristo. Ou seja, nós estamos numa condição de salvos lutando contra o pecado. Salvos porque fomos salvos da morte eterna que aconteceu através de Adão. Então fomos salvos. Agora estamos na condição de salvos lutando contra o pecado. Amém? Embora estejamos numa condição sujeitos a pecar, mas a porta ainda está aberta. Nessa condição da porta da graça estando aberta, nós ainda temos a oportunidade de nós reconciliarmos com Deus, porque quem tem o Espírito de Deus, ele se entristece também quando ele peca, né? Ele sente que se afastou de Deus, então ele se reconcilia com Deus e ele continua na dispensação da graça, no reino, esperando a volta de Cristo. Amém? Então a mensagem de hoje, para quem está chegando, quero agradecer a presença, né, do evangelista Francisco, né? Um abraço, meu irmão, a paz do Senhor. Estou fazendo essa live para mim gravar, né, e já transmitir ela em formato de vídeo. Então quero agradecer aí a presença do nosso irmão Francisco, ok? Deus abençoe. E o título dessa mensagem de hoje, né, repetindo, o que separa o homem de Deus, né? Às vezes nós não sabemos o que separa o homem de Deus, né? Então estou trazendo essa mensagem para que as pessoas tenham uma clareza a respeito do que separa o homem de Deus. Aí dentro da dispensação da graça, nós vamos trazer uma mensagem para aqueles que acham que pode brincar dentro do contexto dispensação da graça. Então aqui eu trouxe um ponto aqui muito importante para nós refletirmos, que fala sobre pecar de forma premeditada. Olha só, interessante, né? Tem pessoas que sabem que é errado, que é pecado, e mesmo assim premedita fazer isso que é pecado. Isso separa ele de Deus, porque ele está premeditando, né? O que aconteceu com Davi? Ele teve tempo de premeditar o pecado que ele cometeu, duplo pecado, né? Pecado de adultério e de homicídio. Mas lá no livro de Salmo 51, no versículo 11, ele se arrepende, né? Se humilha na presença do Senhor e pede para que Deus não retire dele o Espírito Santo. Então, dessa forma, nós entendemos de que nós precisamos estar atentos para nós não premeditarmos pecado. Se nós premeditamos o pecado, isso separa o homem de Deus, o pecado premeditado. Infelizmente, dentro da igreja, pessoas que estão dentro do contexto do reino de Deus estão premeditando o pecado. Antes de pecar já está pecando, porque a premeditação gera pecado. Então é lamentável isso. Mas o que eu quero alertar aqui
é que a porta da graça ainda está aberta, né? A porta da graça estando aberta, você que premedita o pecado, que venha se arrepender na presença do Senhor para que possa alcançar a misericórdia. Um outro ponto importante aqui, em relação ao que separa o homem de Deus, é quando uma pessoa está em pecado e mesmo sabendo que a sua condição atual separa de Deus, porém mesmo assim decide permanecer no pecado. É interessante isso. O primeiro ponto é a premeditação do pecado. Esse segundo ponto já fala com respeito, ele reconhece o seu estado pecaminoso, que está em condição de pecado, mas mesmo assim decide permanecer no pecado, né? Isso no meio, no convívio da igreja, né? Ele decide permanecer no pecado. Então essa pessoa que está nessa condição, se ele não se arrepender, quando Cristo vir buscar a igreja, ele vai ficar sem a salvação, porque aí muitos falam assim, mas Deus é amor, mas quando Jesus vir buscar a igreja, a justiça da palavra, a justiça de Deus vai ser cumprida através da palavra, amém? Um outro ponto interessante aqui que eu trago para falar a respeito do que separa o homem de Deus, é quando uma pessoa decide apostatar-se da fé. Ou seja, tem aqueles que premeditam o pecado, aqueles que pecam, sabe que está em situação de pecado e permanece no pecado. E agora eu trago uma situação sobre as pessoas que estavam dentro do convívio da igreja, dentro do contexto do reino de Deus, mas por algum motivo, né, por arrogância, por egoísmo, uma situação humana, ele resolveu virar as costas para a salvação, para o sacrifício de Jesus. Ele conhece toda a situação, às vezes nasceu no berço cristão, evangélico, às vezes se converteu ainda cedo, muitos anos dentro da igreja, às vezes tem um conhecimento pleno a respeito da salvação, a respeito do sacrifício de Cristo, mas mesmo assim, por uma circunstância que ele tem passado, ele resolveu então virar as costas para a salvação. Então esse também está separado de Deus, porque a pessoa precisa de querer, né? Eu falei em uma ministração anterior de que a diferença do crer e da fé está numa linha tênue, ou seja, quando você está em sintonia com aquilo que você crê. Se você apenas crer e você não sintonizar a sua crença com aquilo que você crê, então não passa de crença. Você precisa crer e ter fé. Então quando eu creio na graça, eu creio na salvação através de Jesus Cristo, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio para se entregar por nós, eu creio e eu me sintonizo aos anseios de Cristo, eu me sintonizo com respeito a palavra, o evangelho, a vontade de Deus, eu estou em sintonia, então a minha fé é válida. Mas quando eu viro as costas, mesmo crendo, olha só, eu saio dessa sintonia, e saindo dessa sintonia com Deus, então eu também me afasto de Deus e crio ali uma barreira entre eu e Deus, por mim mesmo, simplesmente porque eu resolvi, eu não quero mais a salvação, eu já determino que já vou para o inferno. Dessa forma, então, ele já praticamente se apostatou-se da fé, mesmo crendo, simplesmente saindo da sintonia que ele estava com Deus, ok? Um outro ponto interessante que separa o homem de Deus é quando uma pessoa blasfema contra o Espírito Santo. De acordo com a palavra de Deus, os blasfemos, né, aquelas pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo, ele já perde o direito de salvação, biblicamente falando. Então, quem são esses que blasfemam contra o Espírito Santo de Deus? Para blasfemar precisa conhecer. É a mesma situação do anterior. A pessoa creu, né, estava em sintonia com Deus e de repente, geralmente isso acontece, é mais comum com aqueles que são apostatas da fé. Porque as pessoas que virou as costas para Deus, se apostatou da fé, então eles são mais suscetíveis a cometer blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Então ele acaba fazendo coisas, né, que desonra, digamos assim, o Espírito Santo de Deus.
E aí, ele, nesse momento, ele perde o direito de salvação, da mesma forma que Satanás, ele foi lançado do céu sem o direito de retorno. Então, a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo de Deus, o nosso Mestre Jesus Cristo já havia dito, né, na sua palavra, de que para esse não haveria mais perdão. Então, a blasfema contra o Espírito Santo separa o homem de Deus. Então, interessante, né, o tema dessa noite, né, evangelista Francisco, muito interessante. O que separa o homem de Deus? As pessoas que têm mágoa de alguém e não conseguem perdoar. Olha só, tem muitos, isso acontece muito dentro do contexto religioso. Tem muitas pessoas que, se você olhar para o seu comportamento, ele é um exemplo, né, a ser seguido, digamos assim, porque religiosamente, praticamente, você vê que ele segue a regra, os dogmas, os conceitos, né, as doutrinas, talvez não bíblica, né, porque o perdão é uma doutrina bíblica. Então, quando ele segue as doutrinas da igreja, que são dogmas, né, então ele é um religioso que segue toda a estrutura humana. No entanto, se tratando do essencial para a salvação, que é o perdão, Deus perdoou toda a humanidade. Agora o homem, com a mágoa do coração, né, ele não consegue perdoar um irmão. Isso aí afasta o homem de Deus também. Ele afasta a humanidade, ou seja, afasta o homem ou a mulher de Deus, porque ele não perdoa. Tem pessoas que não perdoam com peso na pessoa que ele deve o pedido de perdão. Ele se coloca como se fosse porque aquela pessoa não merecesse algo que pesa mais do outro lado. E na verdade o perdão é para ele se livrar. Independente se a outra pessoa vai liberar o perdão ou não, ele que tem que ser liberto dessa situação que ele se encontra por não conseguir externar o seu pedido de perdão ou perdoar. Entendeu? Ou seria melhor ele perdoar. Quando ele não consegue perdoar, tem pessoas que você chega para ele e pede perdão, mas ele não perdoa. E tem outros que perdoam, mas da boca para fora para sair daquela circunstância ou situação. Mas no coração ainda está impregnado aquela dureza do coração. Então ele não consegue perdoar. E essa falta de perdão vai deixar muitos que se diz cristãos, que se diz evangélicos, fora do contexto de salvação, fora do contexto do reino de Deus e fora do contexto arrebatamento da igreja, fora da igreja, mesmo que ele diga que mas posso comprar ele aquela parábola das 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 não eram prudentes, né? Então faltava algo para ser consertado ali. Então essa pessoa, enquanto ele não perdoar, então ele não consegue ter o seu vaso cheio de azeite, ou seja, ele não consegue ser cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não coabita com o pecado, ok? Então a falta de perdão separa o homem de Deus. O que separa o homem de Deus? Não fazer, ou seja, aqui dentro, o que não separa o homem de Deus, eu já trago uma mensagem para os líderes, os pastores, né? Agora vamos do outro lado do contexto, né? Tudo isso que eu trouxe até aqui é uma forma de orientação para as pessoas sair desse estado pecaminoso, né? E acordar para alcançar o direito de salvação de fato, e não de uma forma teórica ou externa, mas de forma interior, no coração, na alma, né, que ele possa realmente viver isso. Então é muito interessante que agora eu vou trazer uma mensagem para a liderança. Eu gostaria de dizer, eu vou dizer também em que tem muitos pais que às vezes vai corrigir o filho, corrige não porque ele está preocupado na formação da criança, mas porque ele está com muita ira, muita raiva, ódio naquele momento, pela situação que a criança ocasionou, ou porque ele mesmo
da circunstância do dia a dia, levou ele a estar nessa situação. Por esse motivo ele vai corrigir a criança, ele corrige com raiva. E eu trago para cá para a mensagem por quê? Porque nós, na condição de líderes, nós estamos na condição de pais também, de certa forma, né? Porque nós temos a incumbência de estar administrando, transmitindo a verdade. Mas essa verdade tem que ser transmitida com amor, né? Com amor, com dedicação, com carinho, com paixão, com unção, com óleo, né? E não com julgamento. E por isso eu comecei aqui agora um outro lado da história, trazendo a mensagem para os líderes, né? Eu trouxe aqui o que separa o homem de Deus e agora eu vou trazer como nós devemos orientar estas pessoas a voltarem para o caminho do Evangelho. Não fazer pré-julgamento, porém, isso não significa omitir e ensinar. Nós não devemos estar no posto de líder, de pastor, de alguém que está orientando, direcionando almas para o reino, na condição de só julgamento e condenação. Não, nós não podemos estar fazendo pré-julgamento, julgando e condenando. Nós temos que estar na postura de líder para ensinar. Mas porém isso não significa se omitir. Tem muitas pessoas que estão na condição de líder, que tem uma pessoa dentro do seu contexto social ou religioso, e ele, conhecendo que ele vai responder por isso, né, ele sendo o líder responsável, e ele se omite. Então essa pessoa, né, na condição de líder, ele pode também sofrer suas penalidades, porque ele é responsável por essas almas, e ele sabendo que essas almas estão em situação de pecado e não trazem o ensino da palavra, né, com uma forma carinhosa, com uma forma que as pessoas não sejam ofendidas, mas que tragam uma mensagem com amor, ensinando essas pessoas para não sair do contexto de salvação. Mas eles preferem, para que essas pessoas continuem dentro do seu convívio, do seu contexto, para não perder essas pessoas, eles permanecem se omitindo. E esses líderes vão pagar as consequências também no grande dia do Senhor. Amém? Dentro ainda do contexto da posição do líder, nós vamos trazer um outro ponto muito importante aqui. Diz que é grande amor de Deus que mantém a porta aberta, porém, para aqueles que permanecerem no seu estado pecaminoso, Deus virá para cumprir com justiça a sua palavra. Esta é a palavra do líder. Dizer que é grande o amor de Deus. É claro, tem muitos que falam assim, não, Deus é amor, eu posso permanecer no pecado. Você tem que dizer, não, realmente, Deus é amor. De fato, Deus é amor. Você tem que confirmar e concordar com ele. Deus é amor e é um grande amor mesmo que Deus tem por nós. Que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. O seu único Filho. Esse é o amor de Deus. Sabe o que é o maior amor de Deus ainda? É que ele mantém essa porta aberta. Esse é o grande amor de Deus. Mas nós também temos que dizer para essas vidas, né, que nós estamos cuidando, que essas almas que estão dentro do contexto do reino de Deus, nós temos que dizer para elas que tem que permanecer em Cristo. Elas não podem sair fora desse contexto e permanecer em Cristo. Por quê? O mesmo Deus que é amor, que está mantendo essa porta aberta, ele vai vir para cumprir a justiça na palavra. Essa palavra vai ser cumprida. E na palavra, Deus é amor, mas é justiça também. E Deus vai vir com justiça. Então, para essas pessoas que estão permanecendo em pecado, os líderes têm que ensinar para elas que Deus é amor, mas ele vai vir com justiça. Amém? Quero agradecer a participação de vocês que estão conosco aí. A Camila Oliveira está assistindo. Que Deus abençoe. A paz do Senhor. Um abraço aí do pastor Pedro. Amém? Um outro ponto interessante para a irmã que está chegando aí. Mas estou fazendo aqui uma live para mim gravar esse vídeo, para mim estar transmitindo em outros canais. Aqui, no momento eu estou transmitindo através do Face, né? A comunidade de Demirap. Mas nós vamos estar
abrindo também para outros canais. Inclusive eu estou pedindo, irmãos, a inscrição, que se inscreva no YouTube, porque no YouTube tem uma quantidade de inscritos para mim passar a fazer live através do YouTube. E como a gente está começando agora a transmitir mensagem através da comunidade de Emirapo, para nós irmos para lá na condição de comunidade de Emirapo, para a gente transmitir dentro do canal, nós precisamos no mínimo de 50, é bem pouco, né? 50 inscritos, né? Para transmitir live ao vivo. É diferente aqui do Face, né? Do Instagram e o Face já pode transmitir direto. Mas lá no YouTube, como acho que é a maior plataforma de live e também de retorno financeiro para quem trabalha nesse sentido, então eles têm uma administração diferente, né? Uma política diferente. Voltando aqui para o assunto, o que separa o homem de Deus, um ponto, agora falando o que separa o homem de Deus, mas agora dentro do ponto de vista do líder, né? A posição e o formato e a postura do líder em relação aos seus liderados. Os pastores que se omitem em dizer a verdade, com receio que alguém que se encontra em situação pecaminosa se afaste da igreja, e os irmãos sentirão falta do mesmo. Olha só, interessante isso, né? Porque tem muitos líderes de igreja que sabem que aquele determinado irmão, né, aquele discípulo, aquele seguidor de Cristo, aquele discípulo, aquele irmão está em condição de pecado, dentro da doutrina bíblica não condiz com o que ele tem feito e permanece em pecado, mas o pastor, o líder da igreja, se ele aceita a condição do irmão da forma que ele está, por medo do irmão se afastar, a igreja sente falta, tem que ter muito cuidado com isso. Porque para esses líderes vale ressaltar que é melhor os irmãos sentir falta do pecador que não quer se arrepender aqui na terra, do que a igreja sentir falta do pastor ou desse pastor quando a igreja chegar no céu. Entendeu? Às vezes tem pastores que falam assim, não, eu vou deixar o irmãozinho por aí, entendeu? E às vezes nem traz ensinamento para a cura daquele irmão, para que ele acorde e caia na realidade que não pode permanecer assim. Vai permitindo. Essa permissão, para que o irmão não saia da igreja, para que não faça falta, né? Com medo, a igreja vai sentir falta, eu vou sentir falta. Então, para esses líderes, eu vou repetir, para esses líderes, vale ressaltar que é melhor os irmãos sentir falta do pecador que não quer se arrepender dos seus pecados aqui na terra, do que a igreja sentir falta do líder, né, que tem a responsabilidade de ensinar e não ensina, sentir falta dele quando a igreja chegar no céu. Porque o pastor que tem o conhecimento da verdade e tem ali ovelhas que precisam ser orientadas, e ele não orienta, permite, no caso, que ele continue da forma que está, esse pastor também ele vai responder com a separação entre o homem e Deus, que ele não vai subir também porque ele está omitindo de dizer a verdade, como ela precisa ser dita, tá bom? Então o tema de hoje é o que separa o homem de Deus. Tem várias formas de separar o homem de Deus, né? Então os irmãos estão participando aí, vão poder assistir o vídeo novamente desde o começo e vão saber. Um outro ponto muito importante, ele diz assim, tem uma classe de pecado que vai levar muitos líderes religiosos a se encontrar com os sodomitas por permissividade. Olha só, os irmãos entenderam, né? Essa é uma palavra que a gente traz em código, né? Para atingir mesmo a liderança das igrejas aqui na terra. Tem uma classe de pecado, né, os irmãos sabem, né, que é sodomismo, que vai levar muitos líderes religiosos a se encontrar com o sodomista por permissividade. Ele permite que determinados
evangélicos, né, seguidores, né, permaneçam na sua situação que está, de sodomismo, permanece na forma que está, e o pastor, ele é omisso, não ensina. Nessa forma, ele pode estar com sodomistas, né, por permissividade. E o que vai acontecer com os sodomistas? Os irmãos acham, no próximo ponto, quer ver? Será que Deus vai reconsiderar e estender a salvação para os sodomistas? Será que Deus vai reconsiderar e estender a salvação para os sodomitas naquele dia? Não, de forma nenhuma. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Ele destruiu porque eles pecaram perante Deus. Os irmãos sabem qual é o tipo de pecado que eles cometeram. Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. E no livro de Apocalipse fala a respeito dos que ficarão fora do reino de Deus, né? E um deles é os sodomitas. Então, aqui a pergunta é bem clara: será que Deus vai reconsiderar e estender a salvação para os sodomitas? Não. Então, os pastores que permitem a permanência das pessoas que cometem o sodomismo dentro da igreja, permanece ali e não traz o ensinamento, não se preocupa em trazer o ensinamento para que essas pessoas sejam esclarecidas e venham se arrepender e realmente, de fato, permaneça dentro da dispensação da graça. Então, aí vale a pena refletir a respeito desse ponto. Eu acredito que Deus, ele não deve nada aos sodomitas. Sodoma e Gomorra foram destruídos, né, por pecado, por pecarem na presença do Senhor. Deus destruiu a cidade porque Deus, ele não compactua com esse tipo de pecado, com nenhum tipo de pecado, principalmente esse, ok? Mas infelizmente temos muitos líderes que não ensinam. Agora tem aquela questão: mas nós temos que aceitar como eles estão. Olha, na Bíblia, eu já li a Bíblia, estou lendo pela terceira vez. A Bíblia não tem um versículo que diz: venha como estás. Não está escrito na Bíblia. A Bíblia está escrito: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me, né? Isso aí, para seguir a Jesus. Olha, primeiro, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Primeiro tem que negar a si mesmo. Ou seja, tem que alinhar com Jesus, alinhar com a salvação, alinhar com o reino de Deus, alinhado, né? Não é permanecer no estado pecaminoso. Ele tem que ter mudança. Então, tomar a sua cruz, né, suas responsabilidades, né, e o seu compromisso a si mesmo. Quando eu falo assim, tomar a sua cruz e seguir, que ele não pode trazer a cruz do outro, né? Ele tem que ser ele mesmo. Então, ele tem que assumir a sua responsabilidade e vir. Então, isso não significa venha como estás. Não está escrito na Bíblia, venha como estás. Outro versículo que fala, tomai sobre vós o meu jugo, né? E os que estáis cansados, vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, é dentro do contexto da salvação pela queda de Adão, porque o fardo era pesado. A lei na época que tratava o assunto não era o suficiente para a expiação, para o sacrifício na época da lei, não foi o suficiente para a salvação da humanidade. Então, dentro do contexto lei, dentro do contexto pecado original através de Adão, então se tornou um fardo. Os ensinamentos da forma que era para o resgate da humanidade era mais pesado. E Jesus falou a respeito disso. Então, vinde a mim os que estão cansados, né, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, Jesus ele veio tomar sobre si os nossos pecados. Ele estava nos aliviando a respeito disso. Então, Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele assumiu os nossos pecados. Aí, a partir daí, nós
pegamos uma carta em branco, né? Ele rasgou aquela condenação adâmica, digamos assim, foi rasgada essa condenação e a porta está aberta. Então, se nós cometemos pecado, é o pecado dentro da graça, que ainda há tempo de nós pedirmos perdão. Agora, o pecado adâmico, esse foi o que Jesus, ele assumiu quando morreu na cruz do Calvário por nós. Ele não assumiu o pecado que nós vamos cometer, de forma nenhuma. Ele assumiu o pecado que Deus prometeu lá no Jardim do Éden. Ele assumiu ele na condição de cordeiro, né, de sacrifício que viria, foi através da promessa de Jesus lá no Jardim do Éden, que ele falou assim, Deus falou assim que através da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, e Jesus foi essa semente que nasceu através da mulher. Então, e através da morte de Jesus na cruz do Calvário, é que ele carregou sobre si os nossos pecados, e esse era o fardo que nós carregávamos. Agora, esse pecado que nós cometemos depois que passamos por essa porta, dentro do contexto da graça, reino de Deus, esse pecado, nós temos Jesus ainda como perdoador, né? Como advogado, pedir perdão junto ao Pai, nosso mediador junto ao Pai, dentro da dispensação da graça. Só que essa porta vai se fechar. Então, enquanto, como se fosse uma extensão, nós fomos perdoados pelo pecado original, estamos dentro do contexto da graça, e estamos sendo perdoados pelos pecados que às vezes cometemos sem querer, porque nós queremos o perdão, que senão eu não quero o perdão, então não consigo alcançar a salvação. Mas se eu quero o perdão, então aí eu consigo alcançar a salvação. Amém? Então é esse fardo que Jesus assumiu. Então não está de maneira nenhuma escrito que permaneça como está. E tem pessoas que continuam dentro da igreja porque entendem, quando nós anunciamos assim, que venha, né, como estás, que não é errado também dizer, né, venha como estás, Jesus perdoa. A pessoa, às vezes de entender que ele tem que deixar o pecado, ele vem, ele só consegue assimilar aquele venha como estás e parece que converte em venha como estás, permaneça como estás. E não é, venha como estás e se alinha com Cristo, com a salvação, com os anseios de Cristo, e você vai alcançar a salvação. Mas para isso você tem que mudar, tem que ter mudança de vida. Todas as vezes que Jesus curou alguém e proferiu a palavra a respeito dos seus pecados, Jesus falou assim, vai e não peque mais, né? Para a mulher que foi pega no ato de adultério, os que estavam ali para apedrejá-la, Jesus falou assim, quem não tem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Então Jesus ali já não estava fazendo pré-julgamento nem julgando, e estava ensinando que nós não deveremos fazer isso, né? Mas Jesus também, ele trouxe um ensinamento que a pessoa tem que aceitar esse perdão de uma forma que não continue pecando. Aí ele falou assim, vai e não peques mais. Cadê seus acusadores? Não vejo seu nenhum. Se ninguém te acusa, ninguém te condena, eu também não vou te condenar. Mas porém Jesus disse, vai e não peques mais. Amém? Vamos partir para a conclusão. O que separa o homem de Deus? Aprendemos hoje, né? Graças a Deus. Eu repito aqui, deixa a sua inscrição no YouTube, quando você acessar esse vídeo que estiver postado já lá no YouTube, que eu vou subir ele para o YouTube. Aí os irmãos nos ajudam lá, faça a sua inscrição, tá bom? Você vai estar nos ajudando a alcançar mais vidas através com a pregação das boas novas através da comunidade de Emirá. Quero agradecer, né, o irmão Francisco, o evangelista, a irmã Camila, né, que Deus abençoe vocês. Um abraço, tá bom? Deus abençoe mesmo de coração. Eu fiz essa live, eu nem achei que vocês iam participar, né? Essa live aí eu fiz mais para a gente gravar o vídeo. Que Deus abençoe vocês ricamente, né, de coração. E eu vou orar agora por vocês. Deus, ó Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer, Senhor, por este momento. Foi um privilégio, Senhor. Um privilégio estar transmitindo a Tua verdade, a Tua palavra, boas novas, Senhor, através deste canal. Muito obrigado, Senhor. Abençoa os irmãos, Senhor, que participaram, Senhor.
desse encontro. Muito obrigado, Senhor. Eu abençoo eles em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês, meu irmão, e até uma outra oportunidade. Glória a Deus.